Imagine que você tem 23 anos, nunca comandou um exército, e o rei do seu país acaba de colocar nas suas mãos a responsabilidade de salvar uma nação inteira. Esse era Nuno Álvares Pereira em março de 1384. Filho bastardo do prior do hospital, criado na casa real como escudeiro desde os 13 anos, apaixonado desde criança pelos romances de cavalaria e pelas histórias dos cavaleiros cruzados. Um jovem que cresceu a sonhar com batalhas e que estava prestes a encontrá-las de uma forma que nenhum romance poderia ter preparado. Para entender por que Nuno Álvares era tão importante naquele momento, precisamos recuar alguns meses. Em outubro de 1383, o rei Dom Fernando morreu sem herdeiro masculino. Portugal ficou à deriva. Sua filha, Dona Beatriz, era casada com Dom Juan I de Castela, e o rei castelhano viu ali a oportunidade perfeita: tomar Portugal pela via matrimonial e fundir os dois reinos numa única coroa espanhola. Havia portugueses que aceitavam essa ideia, mas havia outros que não. E à frente desses estava um homem chamado João, mestre da Ordem de Avis, filho bastardo de Dom Pedro I, o futuro Dom João I de Portugal. Em janeiro de 1384, Dom Juan I invadiu Portugal com um exército imenso. Lisboa estava a ser cercada. O mestre de Avis estava sitiado dentro da capital. Portugal estava literalmente à beira do fim. Foi neste quadro desesperado que o mestre de Avis tomou uma decisão surpreendente. Em março de 1384, nomeou Nuno Álvares Pereira fronteiro da comarca de entre Tejo e Guadiana, superintendente militar de todo o Alentejo, com poderes quase absolutos. Podia confiscar bens, nomear alcaides, fazer justiça. A reação dos fidalgos mais experientes foi de ceticismo. Quem era aquele jovem para receber tamanha responsabilidade? Que batalhas havia ele vencido? Que exércitos havia comandado? Nenhum. Mas o mestre de Avis não vacilou na escolha. Nuno partiu de Lisboa com cerca de 200 lanças, homens montados e equipados para a guerra, e soldo para um mês de campanha. O mestre foi despedir-se dele pessoalmente em Coina, legitimando assim os poderes do jovem fronteiro perante todos. Já em Setúbal, algo extraordinário aconteceu. A cidade recusou-lhe a entrada. Nuno não se perturbou, acampou fora dos muros e aproveitou o tempo para fazer algo que revelava uma maturidade militar impressionante para sua idade. Organizou o exército do zero. Criou um sistema de informação com estafetas e mensageiros. Nomeou um conselho de guerra com representantes de todos os conselhos. Escolheu um alferes para o estandarte, um meirinho, um ouvidor, um carcereiro, um tesoureiro e um capelão. Era um general, não um cavaleiro aventureiro. Marchando de Setúbal para Montemoro Novo e dali para Évora, Nuno enviou cartas a todos os lugares da província convocando homens para a causa. A resposta foi além do esperado. Conseguiu recrutar mais 30 lanças e cerca de 1000 peões e besteiros. Em Estremoz, fez a primeira revista às suas tropas na Praça do Rocio. O resultado era magro: 300 cavaleiros, dos quais apenas 180 com boa proteção de cabeça, perto de 100 desteiros e pouco mais de 1000 peões mal equipados. Como resumiu o cronista Fernão Lopes com uma honestidade brutal. E havia um detalhe que tornava tudo ainda mais perturbador. Entre os comandantes do exército castelhano que se aproximava estavam os próprios irmãos de Nuno. Pedro Álvares Pereira, prior do hospital, e Diogo Álvares Pereira comandavam tropas inimigas, uma divisão familiar que partia o coração e que lançava a dúvida na já hesitante hoste portuguesa.
No dia 5 de abril de 1384, véspera da batalha, Nuno convocou os seus homens. Tinha chegado a notícia. O exército castelhano estava no Crato e preparava-se para pôr cerco à vila de fronteira. Era o momento de decidir. A resposta dos homens foi um choque. Recusaram combater. O inimigo era numeroso demais. Os nomes que vinham na hoste castelhana eram grandes demais. E os irmãos de Nuno estavam do outro lado. O que isso significava? Nuno Álvares fez então o que só os verdadeiros líderes fazem: falou. Disse que não reconhecia os seus irmãos como tal, que a pátria vinha antes da família. Disse que a causa era justa e que Deus estaria com eles. E fez uma promessa que selou tudo. Nessa noite, ainda houve quem tentasse desertar, mas o grosso da hoste ficou. Na madrugada do dia 6 de abril, depois de tocadas as trombetas e ouvida a missa, todos avalaram de Estremoz em direção à fronteira. 20 quilômetros de marcha pelo Alentejo frio da madrugada. A cerca de 7 quilômetros de fronteira, a hoste portuguesa encontrou um escudeiro castelhano a cavalo vindo em sentido contrário. Chamava-se Rui Gonçalves e trazia uma mensagem dos comandantes inimigos, que desistissem da ideia temerária de combater e que Nuno se juntasse ao partido dos seus irmãos e à causa de Juan I e Beatriz. Nuno conhecia pessoalmente Rui Gonçalves. O homem havia vivido em tempos na casa do seu pai. Recusou a proposta com altivez e pediu ao mensageiro que prevenisse os castelhanos para se prepararem para lutar, e depressa. O dado estava lançado. Depois da partida do mensageiro, Nuno avançou mais uma légua, cerca de 5 quilômetros, até encontrar o local que procurava. Um lugar que as crônicas descrevem como bem conveniente para a batalha, conhecido como os Atoleiros. A escolha deste terreno foi o primeiro e talvez mais decisivo golpe de gênio de toda a batalha. Nuno não estava a improvisar, estava a executar uma lição que havia aprendido com os mercenários ingleses durante as guerras fernandinas. Escolher o campo de batalha antes do inimigo chegar. E que campo escolheu ele? Uma suave elevação com solo argiloso, pesado e encharcado pelas chuvas de abril, atravessada na zona mais baixa pela ribeira das Águas Belas, invisível à distância. O terreno tinha cerca de 200 metros de frente por 100 de profundidade. Pequeno, sim, mas perfeitamente defensável. Ocupada a posição, Nuno tomou uma segunda decisão que chocou seus próprios homens. Mandou apear toda a cavalaria. Todos combateriam a pé, sem montadas, sem possibilidade de fuga. Era a chamada tática do pé em terra, aprendida dos ingleses, usada com devastadora eficácia em batalhas como Crécy em 1346. E que Nuno agora aplicava pela primeira vez em Portugal. O cronista Fernão Lopes registrou o momento com uma frase que ficou para a história. O dispositivo ficou assim organizado: uma vanguarda comandada pelo próprio Nuno, como havia prometido, uma retaguarda em reserva, e nas alas os besteiros e fundibulários, os atiradores com besta e os que lançavam pedras, posicionados em locais desimpedidos para maximizar o ângulo de tiro. Alguns besteiros foram colocados no toco do outeiro, prontos para disparar por cima da cabeça dos próprios companheiros. No seio da peonagem, os homens de pé menos experientes foram misturados cavaleiros desmontados. Um truque psicológico tão inteligente quanto a escolha do terreno. Ao ver um homem de armas bem equipado a seu lado, o peão mais humilde recebia, nas palavras do professor Monteiro, um suplemento de alma, que valia por um exército inteiro.
Quando o exército castelhano chegou à herdade dos atoleiros e avistou a pequena hoste portuguesa toda apeada, aguardando imóvel na encosta, os capitães inimigos fizeram uma pausa para avaliar a situação e tomaram então uma decisão que selaria o seu destino. Ao verem aqueles homens a pé em número tão inferior, decidiram atacar exclusivamente com a cavalaria pesada. Era arrogância pura, mas uma arrogância compreensível para quem nunca tinha visto aquela tática. Mandaram a infantaria, os besteiros e a cavalaria ligeira para uma encosta de trigo verde nas redondezas. Não iam precisar deles. Formaram seus esquadrões de cavalaria, os chamados conróis, grupos de uma dúzia de cavaleiros cada, em várias linhas escalonadas em profundidade. Tomaram as lanças compridas, esporearam os cavalos e, com os gritos de Castela, Santiago, ecoando pelo Alentejo, arrancaram em direção aos portugueses. Logo que os cavaleiros castelhanos entraram no campo de tiro dos atiradores portugueses, a menos de 200 metros, desabou sobre eles uma tempestade de virotões, pedras e dardos, lançados de cima para baixo, com toda a vantagem da elevação. Os cavalos empinaram. Muitos cavaleiros foram derrubados antes de chegar ao contacto. O solo argiloso, encharcado pelas chuvas de abril, sugava as patas dos animais. Os atoleiros, como o próprio nome sugere, eram literalmente um atoleiro. Cavalos feridos tentavam recuar, mas encontravam atrás de si a segunda linha e depois a terceira. Cavalheiros de armadura pesada caíam e não conseguiam levantar-se. Os que chegavam ao contacto com a vanguarda portuguesa encontravam algo que não esperavam: lanças cravadas no solo em ângulo oblíquo, seguradas pelos braços dos homens, apontadas diretamente aos peitos dos cavalos, como descrevem as crônicas. A batalha durou pouco. Fernão Lopes escreveu que durou muito pouco espaço, e esse detalhe diz tudo sobre a eficácia do dispositivo de Nuno Álvares. Com a morte do mestre de Alcântara, Diego Martins, o exército castelhano atingiu o ponto de não retorno. Sem treino coletivo, sem hábitos de reagrupamento, o pânico instalou-se. Homens que chegavam de refresco para apoiar as linhas da frente encontravam apenas caos, e então veio a debandada. Ao ver os inimigos baterem em retirada, Nuno deu o sinal para a perseguição. Os portugueses, muitos deles agora montados em cavalos castelhanos capturados, deram caça aos fugitivos ao longo de 7 quilômetros. Apenas ao crepúsculo, a perseguição foi interrompida. O próprio chanceler de Castela, Pero Lopes de Ayala, que estava presente em muitas batalhas medievais e era, portanto, uma testemunha credível, reconheceu amargamente a derrota. O balanço final era quase impossível de acreditar. Do lado castelhano, dezenas de mortos, incluindo grandes fidalgos, entre eles o mestre de Alcântara e o seu craveiro. O almirante de Castela ficou ferido. O prior do hospital, irmão de Nuno, ficou ferido. O próprio mensageiro Rui Gonçalves morreu. A Batalha dos Atoleiros não foi a maior batalha da história portuguesa. Não foi sequer a mais famosa, mas foi, nas palavras do professor João Gouveia Monteiro, extremamente importante do ponto de vista psicológico. Até aquele 6 de abril de 1384, os castelhanos eram considerados invencíveis. O seu exército era maior, mais experiente, mais bem equipado. E Dom Juan I tinha a legitimidade matrimonial do seu lado. Parecia apenas uma questão de tempo antes que Portugal fosse absorvido. Atoleiros provou que não. Provou que um exército menor, bem comandado e com a tática certa, podia destruir uma força muito superior. E essa prova mudou tudo. A confiança dos apoiantes do mestre de Avis, a hesitação dos que ainda não tinham escolhido um lado e a determinação com que Portugal continuaria a lutar nos meses seguintes. Há uma razão pela qual o professor Monteiro intitulou o seu artigo Ensaio Geral para Aljubarrota.
As semelhanças entre as duas batalhas são flagrantes. Escolha prévia de terreno favorável com linhas de água. Iniciativa estratégica, provocar o combate. Formação apeada contra a tropa a cavalo. Besteiros nas alas. Postura defensiva aguardando o ataque inimigo. E recepção coesa da carga de cavalaria. Em Atoleiros, Nuno Álvares ensaiou tudo aquilo que 16 meses mais tarde, em Aljubarrota, haveria de garantir a independência de Portugal para sempre. A escala era diferente, mas o código genético era o mesmo. Mas por que razão esta batalha numa planície alentejana do século XIV importa para nós, brasileiros, hoje? Porque se Castela tivesse vencido, se aquele exército castelhano tivesse esmagado os homens de Nuno Álvares nos Atoleiros, se Lisboa tivesse capitulado, se Portugal tivesse sido absorvido, não teria existido uma nação portuguesa independente, forte o suficiente para financiar as expedições de Bartolomeu Dias, de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral. Não teria existido o Brasil, a língua que você fala agora, o nome do seu país, a sua cultura, a sua música, a sua fé. Tudo isso tem uma corrente invisível que remonta a um dia de abril de 1384, numa herdade enlameada do Alentejo, onde um jovem de 23 anos recusou obedecer ao impossível. Nuno Álvares Pereira viveu para ver Portugal triunfar em Aljubarrota, em Valverde, e na consolidação definitiva da independência portuguesa. Mais tarde, abdicou de todas as suas riquezas e títulos, entrou num convento carmelita em Lisboa, e ali viveu os seus últimos anos em pobreza e oração. Em 2009, foi canonizado pela Igreja Católica. É hoje Santo Nuno de Santa Maria, o único santo português que foi antes um general. Mas antes de ser santo, antes de ser condestável, antes de Aljubarrota, ele foi um jovem de 23 anos que, numa noite de abril de 1384, convenceu homens desesperados a lutar pelo impossível. E ganhou. Conhecimento é poder, e conhecer esta história é conhecer uma parte fundamental de quem somos. No próximo vídeo desta série, vamos a Valverde, onde Nuno Álvares, 2 meses depois de Aljubarrota, desceu a Castela e humilhou o rei inimigo em casa. Até lá! Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!